Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista. Em parceria com a Escola de Psicanálise de Curitiba, nós mantemos esse quadro aqui, o Conexão EPC, um quadro quinzenal, onde nós respondemos um pouco aqui sobre algumas dúvidas mais recorrentes, né, dos nossos seguidores, dos alunos da Escola de Psicanálise de Curitiba e assim por diante. E um dos temas mais importantes com os quais eu me deparo aí, desde que eu iniciei na psicanálise é uma questão que envolve um ponto fundamental e que, no meu entender, está fora do âmbito da psicanálise. Qual é a natureza, né, da essência humana segundo a psicanálise? Essa questão por si só, ela já é propositalmente ambígua e propositalmente ela representa uma espécie de um axioma, né, ou um contra-axioma nesse caso. Porque justamente, eu já gostaria de colocar isso desde já, o que nós temos na psicanálise não é uma versão ontológica quanto à questão humana, quanto à questão do indivíduo e quanto à questão psíquica, né? Freud, ele correspondeu a uma certa tradição, né? Uma certa tradição ocidental, né? Com relação ao pensamento que vem embasar a sua teoria com relação principalmente à questão da lei, né, da presença da lei como um divisor, da lei como um separador, né, a lei que terá uma importância fundamental, por exemplo, na questão edípica, central na questão edípica, inclusive, a lei que tem um papel fundamental nas questões que ele desenvolve em Totem e Tabu, né, a lei como interdição, a lei como a divisão, a lei como um ponto final, como um ponto indissociável, né, da experiência humana, a lei como um ponto indissociável da questão humana em si, da questão psíquica em si. E muito se fala sobre isso, né? Muito se pergunta. Então, como Freud respondeu a essa tradição, uma tradição que encontra ali em Hobbes, né, a questão da lei, do primado da lei, que também encontra em Nietzsche, né, o aspecto da experiência e da não experiência, né? Em Kierkegaard, de certo modo, mas em Schopenhauer, que também fornece para Freud talvez um ponto principal, um ponto iniciático na questão da teoria do desejo, principal não, mas iniciático talvez. Né? A própria obra fora da psicanálise, a obra de Shakespeare, por exemplo, né? Em que ali a gente trata das questões da invenção do sujeito, né? Do sujeito moderno, como Harold Bloom já falou, né? Que Shakespeare inventou o sujeito moderno, inventou à medida em que tratou de uma espécie de singularização, né? Da saída do universal para uma singularização, para a ideia, né, do sujeito dividido, para a ideia do sujeito do inconsciente. Claro que isso não foi desenvolvido naquele momento, foi desenvolvido depois, né? E voltando para o universal, né? Quer dizer, a gente trabalha com as questões ali que se reduzem e depois se expandem novamente. Agora, em nenhum momento o Freud trata isso com os termos essência ou natureza humana, né? Justamente porque a psicanálise, de certa forma, ela representa o oposto desse tipo de questionamento filosófico, né? O Lacan falava que a filosofia ela se sustenta no discurso do paranoico, né? Trabalhando com uma hipótese e tentando sustentar essa hipótese a qualquer preço, né? Criando uma linha de pensamento e uma linha de construção teórica e retórica, né? Que sustente uma ideia a princípio, que sustente um ponto principal. Então, a ideia de ontologia, entendida aí como a questão, digamos, do nicho filosófico, que vai estudar as questões do ser, tão importante para o pensamento filosófico de modo geral, ela não encontra na psicanálise essa correspondência, não é? A natureza humana é boa ou ruim, a essência humana é boa ou ruim, uma questão ali, digamos, que a gente poderia até pensar a partir de um dualismo entre Freud e Hobbes, entre Hobbes e Rousseau, que representariam, portanto, pontos de vista completamente diferentes dentro da mesma esfera filosófica que é o contratualismo. E essa filiação da psicanálise, né, com a questão do desejo,
portanto, contradiz ou se contrapõe, na verdade, à questão de uma ideia de essência de natureza humana. Ou seja, a pergunta se a natureza humana é bom ou ruim, né, essa pergunta não corresponde à psicanálise. A psicanálise persegue a questão da relação do sujeito com o seu desejo. Né? E a gente pode encontrar isso de uma forma muito mais aguda, inclusive, na questão lacaniana, né? Onde a questão do sujeito entra em pauta de uma forma a responder, não é, uma pergunta freudiana, a princípio que o fez criar a metapsicologia, Freud, portanto, que é a questão que envolve o que é o inconsciente. Né? Se eu estou falando do inconsciente, eu estou filtrando-o pelo consciente. Então, o que seria o inconsciente? Ele seria uma outra consciência? Essa era uma questão bem primeva, bem originária. Freud cria toda a metapsicologia para tentar resolver essa questão. E Lacan, a posteriori, a partir de 1945, aproximadamente, ele diz, não, o sujeito do inconsciente, não é aquele com quem eu dialogo, é o ele, é aquele com quem eu falo, não é aquele com quem eu crio uma construção da fantasia, a partir da fantasia, pela minha própria divisão, pela própria divisão do sujeito do inconsciente, portanto. Não é? Então, quando se fala, às vezes eu vejo em fóruns de discussão de psicanálise, etc. e tal, alguns comentários envolvendo essa premissa, né, sobre a natureza humana, quando acontece um crime de maior gravidade, de repercussão, não é? O que seria essa pessoa, como se enquadraria esse indivíduo dentro de uma questão, ali dentro de uma arquitetura do psiquismo, não é? O que transformaria essa pessoa num monstro ou não. Esta pergunta, quando se direciona à questão da natureza em si, ela já se desvirtua do caminho psicanalítico, porque o caminho psicanalítico entende todas as manifestações psicopatológicas ou não psicopatológicas, né? Todas as questões que envolvem a neurose, a psicose, a perversão, a partir de uma questão de linguagem, de construção de linguagem, e essa construção de linguagem derivada de um princípio extremamente basilar, talvez o princípio basilar da psicanálise, que é a questão do desejo, né? Que diferencia muito da demanda. Eu vou gravar também um vídeo aqui falando só sobre a questão do desejo, mas a questão ou a pergunta sobre a natureza / essência humana, ela de fato não pertence ali, digamos, ao campo epistêmico da psicanálise, né? Ela poderia estar dentro de uma questão, talvez de uma teoria crítica, para além disso, né? Talvez de um repensar filosófico, tendo a psicanálise como objeto, né? Portanto, vindo da filosofia para a psicanálise, não ao contrário, mas dentro da clínica, dentro das questões de ordem teórica, essa questão realmente ela não alcança, digamos assim, o nosso objeto de trabalho, o objeto do desejo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até daqui 15 dias com mais um vídeo, né, aqui do Conexão EPC. Um grande abraço.